Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Querido Deus, obrigado a Deus pela vida do teu servo, pastor Alain Brizotti. Ó Deus, nesta noite nós estamos aqui, tua igreja, e o Senhor o nosso Deus. E aqui está o vaso que o Senhor preparou nesta noite para falar conosco. Abra, Senhor, os nossos corações de uma maneira muito especial, para que a tua palavra ache guarida, meu Deus, em nós. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, dê graça ao teu servo, Pai. Nesta noite nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. João, capítulo 21, nós vamos do versículo 1 até o versículo 17. João, capítulo 21, versículos 1 a 17. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial essa noite. Amém, irmãos? Deus falou tremendamente comigo enquanto preparava o que vou dizer aqui. Essa noite eu tenho certeza que se você prestar atenção ao que Deus vai te dizer aqui, você vai sair impactado por Deus essa noite. Amém? Nós vamos ler um texto que é um dos meus preferidos na Bíblia. João capítulo 21, versículos 1 a 17. Eu queria dizer isso porque geralmente a gente lê os textos bíblicos rápido demais, principalmente evangelhos, e não percebe o que está acontecendo no texto. Então eu queria que você imaginasse isso. Quando eu estive em Israel, no Mar da Galileia, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi esse texto. Discípulos meio que assustados com tudo que está acontecendo, estão no barco tentando pescar. Jesus, na mente deles, está morto, a situação é crítica e eles estão pescando. Agora presta atenção em cada frase desse texto. Diz assim, ó: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes
todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém. Meus irmãos, igreja não é religião. Igreja é relação com Deus. O que eu vou pregar aqui essa noite é humanos e as divinas relações. Amém? O que nós estamos vivendo é isso aqui. Somos humanos tendo relações divinas com Deus. Só que às vezes Deus frustra as nossas expectativas. Tem dia que a gente quer que Deus grite e Ele fica no irritante silêncio. Tem dia que a gente quer que Deus mande músicas celestiais e Ele fecha todas as portas e todas as melodias. Já passou por isso? Tem dia que você ora, insiste e nada, absolutamente nada, é golpear o vazio. Quando você quer que Deus apareça, Ele parece que some. Quando você pede para Deus enviar alguém na sua casa, não vai ninguém. E geralmente Deus manda você ir na casa de alguém, não é? Deus tem a estranha mania de ter relações com gente como a gente, humanos. Humanos e as divinas relações. Esse texto que a gente leu é repleto disso. Pedro tem uma frase nesse texto para esses momentos. Ele dá aquela parada assim junto com os discípulos e fala: vou pescar. Se tem uma coisa que eu gosto em João, é que João ele tem um quê filosófico detalhista. João é um poeta, então ele escreve prestando atenção aos detalhes. Cada frase para ele é importante, e ele pontua as frases, faz questão de montar todo um convite à imaginação. Então vem Pedro e fala: eu vou pescar. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse dizendo assim: eu volto para o meu ambiente. Vou voltar para o meu jeito apertado de viver, sem acidentes, sem sustos, sem o gosto amargo do fracasso. Para mim deu. Vou voltar para a minha vida. Lá eu conheço, é o mar, é meu ambiente. Vou voltar para lá desde pequeno, cresci naquilo. Aprendi a jogar rede, sei como funciona. Não vou ter essa coisa de confiar e depois não ver acontecer. Volto para o mar, eu vou pescar de novo. E alguns dos discípulos falam: eu vou contigo. É engraçado que cada um dos discípulos nesse ambiente, porque o contexto é morte de Jesus, cruz. Tem uma notícia assim de que ele apareceu, mas alguns ainda não viram. Tanto que essa aqui vai ser a terceira vez que ele aparece. E fica aquela situação difícil. Um vai para o mar pescar, outros 2 discípulos no caminho de Emaús descem de Jerusalém para Emaús reclamando. A gente achava que era ele. Tinha postado todas as fichas, construímos um sonho imenso, tremendo. O Messias surgiu, convidou a gente para andar com ele. A gente andava com ele, fazia toda uma história com ele. E agora o que acontece? Ele morre, e o pior a gente viu. Na frente da gente ele resolveu morrer. Apostamos tudo e deu tudo errado. Vou pescar, eu vou voltar para a minha vida de antes. Nesse contexto, eu fico pensando, eu estava lá no Mar da Galileia pensando: será que Pedro veio para cá para se distrair ou para distrair? O que ele veio fazer no mar? Distração ou distrair? Dói no peito ter que voltar para a vida antiga. Essa coisa de andar para trás, é ruim isso. Mais importante ainda, essa mesma frase que Pedro colocou, ainda tem muita gente dizendo hoje, só que com sutis alterações. É gente que chega para Deus e fala: eu não vou orar mais não, cansei. É gente que fala para Deus assim: nunca mais eu vou voltar nessa igreja. É gente que diz: não dá mais, eu não suporto mais. Por que eu fui me envolver com Deus? Quero dizer uma coisa a você: santas relações com Deus, santas relações, são tecidas com os fios humanos do fracasso. Santas relações são feitas com os fios humanos da dor. O Deus que você ama conhece as suas escorregadas, já viu você cair com a boca no chão. De vez em quando a Bíblia, quando a gente lê, é com a sensação de ter tomado um soco na boca do estômago. A Bíblia humilha as nossas pretensões, às vezes, de sermos extraordinários. Eu quero que essa noite você saia daqui com uma certeza: por mais humano, falho e fraco que você seja, é você a pessoa que Deus quer travar relações. Deus trava relações com os humanos. Deus não trava relações com semideuses, é com homens. Se tem uma coisa incrível que no reino de Deus você não acha deuses, você acha homens. Jesus andava numa contramão violenta. Ele disse muito mais vezes: vai para a sua casa do que siga-me. É interessante isso.
É um Deus que se experimenta naquilo que a gente não vê. Um Deus que não é produto de uma mentalidade religiosa asfixiante, que empareda a Deus e engessa a vida. Jesus, quando envolve com a gente, entra nos nossos territórios de angústia. Jesus palmilha as terras da sua vergonha. É um Deus que se relaciona com você quando você não acredita em você. É a coisa mais linda da graça de Deus. Eu estou de pé aqui hoje porque Deus resolveu se relacionar com o homem frágil que eu sou. Você está de pé aqui hoje porque Deus resolveu se relacionar com a mulher frágil que você é, com o marido frágil que você é, com a esposa frágil que você é. Nas nossas fragilidades, o reino da sutileza se apresenta. É extremamente perigoso quando tentamos vender daqui de cima uma imagem de superpoderosos. É terrivelmente diabólico tentar mostrar um Deus que está sempre do lado do perfeito. Como é bom saber que Deus está do lado das viúvas pobres, que Deus usa corvo para mandar comida para os seus profetas, que Deus caminha nos desertos da vida, que vai na casa de gente que não tem onde cair morto. É um Deus que enche de vida relações de humanos e divinas relações. Isso significa que qualquer oração que você fizer aqui hoje, honesta, toca o coração de Deus, porque Deus não procura orações perfeitas, procura orações de humanos. Isso significa que Deus ouviu as irmãs que cantaram tão bem aqui, mas também ouviu os desafinados que cantaram escondido no meio. Deus é o Deus dos humanos, Ele toca na vida da gente ao nível da pele, na sensibilidade, é o Deus da vida. Sabe o que é impressionante? Tudo isso aqui está acontecendo na Galileia. Galileia que tinha sido a terra das esperanças, de um povo pobre, onde Deus resolve olhar e descer, agora vira a terra das cinzas, da angústia. É como se cada troca de olhares dos discípulos no barco ali, eles quisessem dizer, deu errado. A gente imaginou, mas não deu certo, seguimos um mestre que podia, mas não fez. Você já parou para pensar nisso? Olha para mim. Imagina que você esteja no meio da multidão, vendo Jesus ser acusado pelos fariseus, esbofeteado, cuspido, e você, no meio da multidão, já viu ele andar sobre as águas, já viu ele levantar de um barco, dormindo, e dizer para o vento, vento, silêncio, e o vento ficar quietinho, acalmar o mar. Imagina, você já viu ele fazer isso, você viu ele chamar Lázaro depois de 4 dias, e o cara aparecer vivo, ou seja, você sabe que uma palavra dele acabava com tudo aquilo, mas você fica ali vendo ele quieto, sem dizer nada. Sabe qual é o maior milagre que Jesus operou? Foi não ceder à tentação de um mágico cósmico. O maior milagre de Jesus foi dizer não, porque Ele não desceu da cruz, eu e você estamos aqui hoje, porque Ele assumiu calado, nós estamos aqui hoje, porque Deus desceu um dia, a gente pode subir. É assim que Deus se revela, nessas coisas estranhas que a gente não nota. Como é bom saber que Jesus fez isso. Já pensou se você estivesse lá torcendo para ele dar um brado, explodir? Sabe aquela coisa de sessão da tarde, de filminho que a gente adora? De vez em quando a gente fala, agora vai ser aquela coisa cinematográfica, hollywoodiana, Steven Spielberg da fé. Jesus vai dar um brado e a coisa vai explodir, vai aparecer uma luz, 50 anjos de um lado, mas não sei quanto de outro, e vai acabar com tudo, e todo mundo vai ficar com aquela cara no chão, e a gente cantando Sabor de Mel, é ou não é? Jesus não faz isso. Fica paradinho, quieto, na dele. Ele ainda chega a dizer, se eu quisesse, eu pedia agora, e miríades de anjos desceria, mas eu não quero. Como é bom quando a gente deixa Deus ser Deus. A vontade de Deus, ainda que estranha e dolorosa, é a melhor para mim e para você, porque é uma vontade que enxerga a história e que projeta no meu caminhar as verdadeiras vitórias. Não são aquelas passageiras de um êxtase de hoje. Deus não faz cócegas na alma, Ele muda a sua história completamente, porque Ele é o Deus que conhece ontem, conhece hoje e projeta amanhã. É esse o Deus que você crê? O Deus das divinas relações com gente humana. Quer ver uma coisa tremenda? Escuta uma coisa, o texto diz que era noite quando os discípulos foram para o barco. E o pior, passaram a noite inteira. Também era noite quando Judas saiu da ceia para trair Jesus. João capítulo 13, versículo 30 fecha. Era noite, ponto. É estranho isso. Sempre tem uma noite na nossa relação com Deus. E o pior, é uma noite onde nada acontece. Não se pesca nada, não tem fruto, é noite de vazio. Se você nunca teve uma noite na sua relação com Deus, se prepare, você vai ter uma. Todo mundo tem uma.
É aquele dia onde você olha para todos os lados e não vê nada, silêncio total, sepulcral, abismal. O texto diz isso, noite, era noite, eles no barco o tempo inteiro tentando pescar. Mais incrível ainda que o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, é relativamente pequeno. São águas que eles conheciam desde garotos. É como se os peixes resolvessem brincar de esconde-esconde, não aparece para você a noite inteira, pescadores experientes jogando a rede e nada. Escuta uma coisa aqui, ó, vai ter dia que você vai orar e Deus não vai fazer nada. Vai ter dia que você vai para a missão e Deus não vai fazer nada. Vai ter dia que você prepara um esboço tremendo, prega e não sai nada. Tem dia que prepara o melhor hino e não sai nada. Porque sem Jesus, profissionais não vencem. Você pode ser profissional desde a infância. Sem Jesus, os peixes não te obedecem. Porque peixe só obedece quem o fez. E quem o criou é o Criador de tudo, dos céus e da terra. Só Jesus é a certeza da nossa vitória, da nossa colheita e da nossa pescaria. Só Jesus é a excelência da nossa vida. Se você quer ser vitorioso, fica com Jesus. Porque mesmo na noite mais escura da sua vida, Jesus está perto. De manhã vem vitória. Esse texto aqui, ó, é repleto de detalhes. Engraçado que quando Pedro percebe que é o Senhor, a Bíblia diz que ele se vestiu, pois estava nu. É um reflexo do Éden de novo. O homem pecador, nu e com vergonha de Deus, se esconde. Adão se esconde entre as folhas, ele pula no mar, tenta se esconder na sepultura do oceano. O homem nu, pecaminoso e envergonhado. E Deus em busca de relações. Deus no território da vergonha. Quando o homem pecou, Deus foi lá. Quando agora Pedro está nu, Deus está lá também. Isso é tremendo. Quando a gente erra, quando a gente falha e tem raiva da gente mesmo, Deus está lá no território da vergonha, na proximidade da crise. Deus perto de onde eu caí. Eu quero que você saiba de uma coisa, Deus conhece você, não no dia que você está aqui, arrumado, de crente, bonitinho, levantando a mão e glorificando. Deus conhece você naquele dia que não tem ninguém perto, que todos os celulares estão desativados, que ninguém te ouve. Naquele dia, no dia da crise, no dia da angústia, no dia da raiva, que talvez seja hoje, Deus está perto. Pode procurar ao redor, Deus procura, Ele anda, Ele chama. Adão, onde você está? Pedro, cadê você? Deus nas divinas relações. Está dando para entender? Humanos e as suas divinas relações. Eu acho tão bonito isso, esse texto é tão cativante. Pedro está lá nu, de repente percebe que é o Senhor, se joga na água. Deus está ali perto. Sabe qual é a maior vergonha aqui? É a inversão do discipulado. Pedro viu que ao invés de se tornar pescador de homens, como Jesus tinha dito para ele em Mateus 4,19, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Ele agora voltou a ser pescador de peixes. Trocou o extraordinário pelo comum. Trocou a glória de Jesus pela coisa que ele fazia desde pequeno. Trocou o impressionante com Jesus, o impossível com Jesus, pela coisa que se aprende no berço. Trocou a glória pelo tradicionalismo, por aquilo que vem na bagagem. Quanta gente na igreja trocando o extraordinário pelo comum. Gente que Deus quer usar de forma tão tremenda, mas ele acostumou a ser só isso aí, ele fica aí a vida inteira. Gente que Deus tem para você um convite extraordinário que vai te fazer dentro de pouco tempo. Aí você está acostumado com as aguazinhas que ficam por ali mesmo. Águas da miséria, águas da mediocridade. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus, ele faz vinho da água. Ele coloca sabor na água. Jesus nunca gostou de uma religiosidade da aguazinha. Ele gosta daquela coisa que tem sabor, tem cor e tem cheiro. Com Jesus a vida tem festa. A vida é diferente, ela faz sentido. Você só está aqui essa noite porque ao longo de um ano inteiro Deus te guardou. Você está começando um novo ano, então sai da praia da miséria e encontra com Jesus da sua vida, o Deus da sua história. Se você pode, adore a Jesus por um minuto. Agradeça a Ele pela sua vida, do jeito que ela é, do jeito que ela está ainda hoje. O que eu acho bonito do texto são os detalhes. João coloca assim, ó, ao amanhecer, Jesus estava na praia. E os discípulos não reconheceram. Se tem uma coisa que me irrita nos discípulos é isso. Quando estão no pior momento da vida, Jesus aparece e eles não reconhecem. Como eu me vejo nos discípulos. Eu sou muito parecido com esse pessoal aqui. Ó. De vez em quando a minha tentação é nunca mais pregar, é desabafar, sair fora, é desistir de tudo. Jesus aparece e eu não reconheço. Porque quando a gente está com os olhos embaçados pela auto-miséria que a gente tem, não consegue reconhecer Jesus. Sabe o que é mais incrível?
Isso que eu quero chamar a sua atenção, olha para mim. Jesus está ressurreto, acabou de vencer a morte, mas consegue chegar numa praia e passar despercebido. É um Deus humilde, não é um Deus que chegou bombando, arrebentando ao longo das costas de vários querubins, para dizer para ele, gente, cheguei, e agora vou mandar os peixes pular no barco de vocês e fazer um monte de milagre. Não, é um Deus que chega e você não conhece. E em nenhum momento ele fala, gente, você não me conhece, que isso? Não, é um Deus das relações humanas. Um Deus que pode passar perto de você aqui hoje e você nem notar e perder a alegria de se relacionar com Ele. Não perca a chance de abraçar Jesus, porque Ele pode passar por você e você não vê. Daí a tentação que a gente tem tão grande de ficar procurando grandes coisas. E esquece que Deus em Jesus se fez pequeno. Em outras palavras, nos pequenos espetáculos da vida, Deus esconde grandes coisas. É numa praia qualquer da vida que Jesus aparece de manhã na Galileia, lugar que ninguém dá nada, sem manchete, sem notícia. Jesus não diz para os discípulos, peguem um avião e vão me encontrar lá no Egito, porque agora que eu ressuscitei não posso pisar na Galileia, né? Eu estou acima, meu nível subiu. Não! Ele vai para a Galileia, o lugar dos pobres, a praia de gente pequena. Ele aparece lá com pão e peixe e uma fogueira acesa. É um Deus que venceu a morte, mas é humilde o suficiente para comer com um pecador. Até hoje ele ainda faz isso, ele come na minha casa e na sua casa, ele ainda gosta de andar com os humanos nas divinas relações, gente que se envolve com Deus na vida. Eu quero mostrar a vocês algumas dessas divinas relações que Deus ainda tem com a gente. Primeiro, Deus tem relações com as nossas diferenças, é isso que é tremendo. Guarda isso, Deus e as nossas diferenças. Se você olhar no texto, o texto retrata perfeitamente as diferenças. Aliás, ser humano é assumir diferenças, ambiguidades, crises. Não se encontra Deus no nazismo religioso. Eu estava pensando esses dias, se a igreja de hoje fosse toda igual eu quero, igual a mim, seria um problema, irmão. Você já pensou se a igreja fosse todinha igual a você? Como é que seria? Eu louvo a Deus que Jesus não deu para nós como igreja o direito de tirar ou colocar alguém no céu, porque se desse o céu estava vazio, irmãos. É ou não é? Porque o elevador para baixo a gente enchia, mas para cima, fala aí. Graças a Deus que Jesus não faz esse sistema com a gente. Muito pelo contrário, Deus das diferenças, que se envolve com a gente, multiforme graça. A igreja é exatamente isso. E nesse texto, isso está retratado de uma maneira tremenda. Quer ver uma coisa? O texto mostra um discípulo primeiro que para, vê e faz uma leitura teológica. Diz assim, Pedro, é o Senhor quem está lá. Sabe o que Pedro faz? Do estilo dele, reage. Pedro é intensidade pura, homem de ação e reação. Ele vê que Jesus já se veste e pula no mar. E a Bíblia faz questão de dizer que os outros discípulos ficaram arrumando a rede e os peixes. Olha que incrível, até hoje é assim. Na igreja a gente tem a mesma coisa. A gente tem irmãos que fazem leituras teológicas do culto. Tudo para eles é pela visão, é pelo toque, é pelo jeito de ser. Já tem irmão que é espalhafatoso, ele se joga na água, ele pula, ele chora. Já tem outros que ficam a vida inteira só envolvido numa série de coisas. Eles ficam tanto com a obra de Deus que às vezes até esquecem do Deus da obra. Peixes e redes o envolvem. Na igreja tem gente que chora caladinho, não dá um grito. Do lado tem um irmão que explode os tímpanos da gente. É ou não é? Como é bom estar na igreja. A multiforme graça atinge todo mundo, porque Deus é Deus de todos, e Ele celebra as diferenças em todos, porque é o Deus que se relaciona com todos. Não existe uma configuração pré-determinada para se envolver com Jesus. Se existisse, eu estava fora, pode ter certeza disso. Para Jesus não ter essa coisa de se o indivíduo é alto ou baixo, é gordo ou magro. Para Jesus não existe obesidade nem anorexia. Para Jesus existe coração, envolvimento, relação. É um Deus passional. Um Deus que se envolve com a gente, gosta de conversar com a gente. Um Deus que veio aqui embaixo só para andar. Andou tanto que andou sobre as águas, imagina. É um Deus que gostou de conversar com a gente, parou para ver criança brincar, ainda segurou criança no colo. É um Deus que estava envolvido com gente, envolvido com pessoa. Quando subiu na cruz, tinha cheiro de gente, tinha pó, sangue misturado com suor, jeito de trabalhador, língua de escravo, aramaico. Era um Deus do envolvimento com a gente. É por isso que é tremendo, Deus das diferenças. Ele não é um monstro celestializado que todo mundo é igual, espiritualidade em série, conhece um, conhece todos. Não,
todo mundo aqui hoje cabe no coração e no amor de Deus. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os baixos, os altos, todo mundo aqui é alvo da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, a igreja que parece com Jesus não exclui, ela inclui. Não é uma igreja dos discípulos. A igreja dos discípulos é um problema. Sempre que alguém fora do padrão tentou se envolver com Jesus, os discípulos pararam. É interessante isso. Eles estão no caminho, de repente o cego começa a gritar, ele já dá um tempo. Dá um tempo, não grita não chama, Jesus é nosso. Não é? Eles descem do monte da transfiguração, pegando fogo, cheio de azeite. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles olham e tentam parar um cara. Senhor, tem um cara expulsando demônio no teu nome, podemos mandar parar? Tipo assim, a gente é muito santo, a gente estava lá no céu com o Senhor, lá no monte, só a gente pode fazer isso, esse cara nem estava. Não é parecido com a gente? A Ciro-Fenícia vem atrás de Jesus gritando no meio da rua e disse, Senhor, manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Engraçado que na época o mestre entrava, os discípulos iam atrás do mestre e a multidão ao redor. Por isso que a Bíblia sempre mostra Jesus no meio. Ninguém tinha coragem de entrar atrás do grupo, porque entrar atrás do grupo significa fazer parte dele. Portanto, o medo dos discípulos é que a mulher queime o filme deles. Senhor, manda essa mulher embora porque ela vem gritando atrás de nós. Vão dizer por aí que o nosso grupo é eclético, já recebe até mulher. Manda essa mulher embora, Senhor. A igreja de Jesus é diferente, um Jesus humano chama todo mundo, coloca para dentro, quem quiser venha, quem tem sede, venha a mim e beba, eu sou a porta, pode entrar, vem para cá, chega junto, aqui é o ambiente da graça, aqui a gente se abraça e se recebe, porque aqui Jesus habita, aqui é céu, é amplitude da graça, é tão bom isso. Eu estava lendo um livro onde o escritor disse uma coisa que eu achei interessante, ele disse assim que um dia foi visitar uma reunião dos alcoólicos anônimos, e ele disse que todas as pessoas que entravam diziam, prazer, meu nome é fulano de tal e eu sou um alcoólatra. Ele disse, rapaz, está aí uma coisa que deveria mudar nas igrejas. As igrejas, nós não deveríamos chegar para o irmão e falar, Pai do Senhor. Deveria chegar para o irmão e falar, irmão, meu nome é Alain e eu sou um pecador. Não é? Porque nós somos pecadores. Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. E se não fosse o sangue de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Só estou aqui hoje porque Jesus me viu e me celebrou nas diferenças que eu tenho. É um Deus que me ama como sou. Você está aqui hoje porque Deus te ama como você é. Essa é a verdade mais tremenda da fé cristã. Deus te ama como você é. Jesus te celebra como você é. Não é porque você não é pregador que Jesus não te vê. Não é porque você não canta que Jesus não te ouve. Ele celebra as diferenças. Ele está com todos e em todos. Mais do que isso, entender a igreja por esse ângulo é entender que precisamos uns dos outros. Tem um provérbio africano que diz que uma mão sozinha não bate palmas. É verdade ou não é? Não dá para andar de mãos dadas em direções opostas. A gente precisa de alguém. Se tem uma coisa que é bonita da igreja é precisar uns dos outros. E um dos traços na cultura brasileira que está ficando cada vez mais forte é o individualismo. É o indivíduo que está por si, ninguém mais e acabou. É o indivíduo que não está nem aí para o outro. Isso é terrível. A igreja precisa quebrar esse padrão. Na igreja cada um está pelo outro. A igreja começou fazendo isso. Ninguém tinha nada em comum. Vendiam as propriedades e dividiam entre todos. A igreja é um lugar onde se esmaga o ego. A igreja é um lugar onde o irmão é maior do que eu. Cada um considera os outros superiores a si mesmos. Paulo mostra isso na igreja de Filipenses, que é uma igreja tremenda. Filipos era uma mini Roma, gostava de vestir como os romanos, a cidade de Filipos se vestia como os romanos, falava como os romanos e se gabavam de ter cidadania romana. Por isso que Paulo diz, a vossa cidadania está no céu. E a sociedade romana era dividida em classes. A primeira classe, a classe mais alta, classe dos nobres, dos empresários. E a Bíblia diz que aquela igreja começa na casa de uma empresária, Lídia, vendedora de púrpura, que era muito caro na época, uma mulher do alto padrão. Tem também a segunda leva, que era o pessoal que trabalhava para Roma. E a Bíblia mostra que o carcereiro, que estava com Paulo e Silas quando eles cantavam, também estavam nessa igreja. E tem a parte mais baixa, que era dos escravos. Aquela moça possessa, endemoniada, que vinha atrás de Paulo e Silas gritando, também está lá. Agora olha que incrível, nessa igreja, onde você tem empresário, trabalhador e escravo endemoniada, Paulo avisa, cada um, considere os outros superiores a si mesmos.
Porque aqui não há grego nem judeu, todo mundo é livre e Cristo está em todos. Aqui é ambiente de graça, aqui não tem classe alta e classe baixa, aqui tem classe dos santos, e os santos foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e Jesus neles projeta a celebração das diferenças. Peça hoje para o Espírito Santo fazer você olhar para o seu irmão como seu sacerdote, não como a ameaça da sua vida. Aqui dentro não temos inimigos, nosso inimigo está lá fora e destruído. Aqui dentro somos amigos e irmãos, caminhando para o mesmo céu e glorificando ao Deus que aparece na praia da vida da gente. Segundo, Deus e as nossas deficiências. Uma coisa é Deus nas diferenças, outra é Deus nas deficiências. E isso é intrigante. Quer ver uma coisa incrível? O texto não tem mágica, mas tem um monte de milagres. E se tem uma coisa que me encanta nesse texto é isso. Uma sequência de milagres acontecendo no texto, porém os milagres não são o centro do texto. A tal ponto de alguns nem considerarem falar sobre esses milagres, mas tem um monte de milagre aqui. O texto é feito de milagres, mas nenhum milagre ganha maior expectativa e essência do que Jesus. Cada milagre desse aponta para Jesus e confirma a identidade dele. Clareia a pessoa dele na mente dos discípulos. É tremendo isso. Quer ver uma coisa? Primeiro dos maiores milagres, Jesus está vivo, de pé, na frente deles e eles estão vendo. Imagina, ressurreição, já é um milagre extraordinário, é ou não é? E Jesus aparece na frente deles, na praia, vivo. Segundo milagre, Jesus está na praia. O texto bíblico coloca cerca de 90 a 100 metros de distância. Um lugar onde era improvável haver uma pescaria tão grande numa região daquela. Mais do que isso, conseguem pescar 153 grandes peixes e a rede não quebra. E tem uma série de interpretações para o número 153, mas para mim tem uma coisa que é muito simples. Vocês já notaram que geralmente quando o pessoal político, pregador, alguém que vai falar para grandes multidões, tem a tendência de zerar os números? É ou não é? São os evangelásticos. Vocês já notaram isso? Estive ontem numa cruzada, preguei, 300 pessoas aceitaram Jesus. Já notaram? Ele conta quem veio, quem trouxe, quem estava do lado. É ou não é? Evangelástico. Vocês já notaram que nunca é um número quebrado? Preguei ontem, Jesus salvou 172. Pois no texto diz 153. É real o texto, não é uma brincadeira. Foi 400 peixes, 153, a gente contou, estava aqui. É uma verdade contada, passada para o outro. História verdadeira, genuína, de um Jesus verdadeiro, na praia, com gente verdadeira e trocando ideia de verdade. Não é mágica, é milagre. Agora você quer ver uma coisa extraordinária? Jesus chama os discípulos e o texto bíblico diz que ele já tem pão e peixe. E alguns historiadores chegam a dizer, alguns exegetas chegam a dizer que aqui também há uma multiplicação de pães, uma vez que o texto no original tem um artigo. Jesus chamando eles, deu para eles o pão e o peixe. Passa para eles. Mas o mais incrível de tudo é porque há um milagre maior. Jesus chama os discípulos, tem pão e peixe. E nessa do pão e peixe ele tem, antes de fazer perguntas, ele prepara o cenário. Ele tem uma fogueira acesa, tem pão e tem peixe. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos que voltaram para o mar, que perto dele tem pão, tem peixe, tem comunhão, tem relação, tem cuidado. Ele ressuscita e vai preparar uma refeição para os seus filhos de manhã. É um Deus que se preocupa com o café da manhã, um Deus de relações humanas e divinas. Amanhã, quando você tomar café da manhã, procura Deus perto da sua mesa, porque Ele vai estar lá. Ele já preparou café da manhã para você amanhã. É um Deus que se preocupa com as relações da gente. Você almoçou hoje porque Jesus estava lá. Você jantou ou vai jantar porque Jesus está aí. Ó. É um Deus que participa das coisas humanas da gente. Jesus não faz uma cruzada no meio do mar, faz uma relação. Vamos comer aqui? Vamos comer junto. Deve ser por isso que crente come, que é uma maravilha. É ou não é? Um amigo meu foi fazer uma encomenda de salgados, quando disse que era para crente, o cara mandou dobrar. Jesus fez isso, acabou de ressuscitar, qual é a coisa que ele faz? Vamos comer, gente? É um Deus da proximidade. Tem 3 verbos que Jesus mais conjugou enquanto esteve aqui: andar, comer e falar. 3 coisas que crente faz a dor dada, é ou não é? O seu Jesus não é um Deus distante, monstruoso, fechado, que só fala com você pelos pontos de interrogações da vida. Não, é um Deus que senta com você e come com você, vai na sua casa, senta no sofá, arrasta chinelo, conversa com você, te abraça, pega no colo, seca as lágrimas do seu rosto. É um Deus de unidade, é um Deus de transformação, o Deus que conhece as minhas deficiências.
É incrível, só tem deficiente aqui, ó. O texto é interessante por isso. Quer ver uma coisa? Depois de uma noite de impotência, uma noite inteira tentando pegar peixe, não pega de jeito nenhum, vem uma manhã impetuosa de milagre. É isso que me encanta no texto. Deus tem nas suas relações com humanos e suas deficiências. O Salmo 30, verso 5 retrata isso aqui, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao amanhecer. Eu queria que você tentasse imaginar comigo essa cena. Jesus está ali na praia, de manhã, o sol começando a sair, e os discípulos vêm, deficientes, acabaram de trabalhar a noite inteira e não pegaram nada. Se tem uma coisa que machuca o trabalhador, é não colher os frutos do seu trabalho. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Será que erraram a mão? Agora eles vêm, quando desce na praia, Jesus está lá, e tem que encarar ele nos olhos, olhar para ele, conversar com ele, imagina. Sabe o que é mais interessante ainda? Se tem uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, é que essa humanidade mesmo que Jesus está procurando, não caia na tentação do Éden, de novo, a sugestão de ser mais humano do que você é. O diabo olha para eles e fala, se você comer daquela árvore, vão ser mais do que são, vocês vão ser igual ao Altíssimo, conhecendo o bem e o mal, vai ser muito melhor, sejam mutantes. O grande pecado do Éden é o homem não querer ser quem é. Filho amado de Deus, que conversa com Jesus no meio das árvores. Eu quero que você saiba de uma coisa aqui, ó. Jesus não está com você só quando você está de terno e gravata, ou todo arrumadinho. Jesus não está com você só porque você está falando em línguas estranhas, porque às vezes dentro do estranho cabe o esquisito. Jesus não está com você só porque você está pingando fogo, cheirando alguma coisa, muito pelo contrário. Jesus está com você naquele dia onde você pensa seriamente em desistir. Jesus está com você naquele dia onde não tem ninguém por perto, e todas as pessoas da igreja te julgam mal. Nesse dia, Jesus está bem perto, porque Ele é o Deus que trabalha com as deficiências que a gente tem. É o Deus que ajuda o imperfeito, é o Deus que chega perto do fraco, é o Deus que dá a sua graça aos humildes e abate quem é exaltado. Durante muito tempo, nas igrejas a gente gerou culpa nas pessoas. Se tem uma coisa que é poderosa para gerar culpa, é a igreja. A gente gerou muita culpa nas pessoas, tentando uma religião monstruosa de erros e acertos que ninguém consegue. Heresia sobre heresia, farisaísmo terrível, de gente que ficava com aquela sensação de que Deus estava filmando ele a todo momento, pronto para destruir. É aquela espiritualidade talibã, sabe qual que era? A lógica das alcaidas divinas. Você não vai fazer minha obra não? Vou matar seu pai, sua mãe, seu tio. Lembra disso? Um Deus sequestrador, chantagista, botava você no leito para destruir você e fazer a obra dele a ferro e a fogo. Você lembra disso? Esse não é o Deus da Bíblia. Sabe por quê? Porque servir a Jesus é um privilégio, é uma honra, é a maior de todas as alegrias. Eu não faço porque Ele me chantageia, faço porque Ele me chamou, e porque Ele me chamou eu tenho a certeza que eu sirvo, porque a graça dEle em mim faz de mim o que de fato eu devo ser. Qualquer um aqui essa noite pode ser usado por Deus. Qualquer pessoa aqui hoje pode ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Qualquer adolescente aqui hoje pode ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Qualquer pessoa dentro desta igreja hoje pode ser grande nas mãos de Deus. Porque não é o que você faz, não é de onde você vem, é quem você deixa Deus te fazer. Deus nas nossas deficiências. Terceiro, Deus nas nossas desistências. Se já é tremendo Deus nas deficiências, imagina Deus quando a gente desiste. Você já imaginou ter uma relação de Deus com Deus quando você desiste? Deus nas desistências. A delicadeza, a sutileza do texto é interessante. Quer ver uma coisa? A palavra no original grego para braseiro, antraquian, só aparece 2 vezes no texto original. A primeira vez é quando Pedro está lá na casa de Caifás, e ele nega. E o pior, avisado. E o pior de tudo, para uma escrava, que na cultura judaica não merece esse tipo de satisfação. Se ele não quisesse falar, não precisava. Mas ele fala, e nega, 3 vezes. Imagina. Aparece lá o braseiro. Depois a palavra some do Novo Testamento. E só aparece de novo agora. Tenta imaginar para Pedro o elemento psicológico. Quando desce do barco, dá de cara com Jesus e uma fogueira acesa. Imediatamente a mente faz ponte. Ele volta lá atrás. É como ouvir de novo o cantar do galo lá dentro.
Teve um escritor que disse esses dias que do jeito que anda o movimento cristão hoje, onde a gente traz Jesus a todo momento, com qualquer um, o galo já tinha virado compositor, é ou não é? Agora imagine, irmão, você chega lá, vê as brasas e lembra, foi diante de uma brasa dessa aí que eu traí. E ele está lá, irmão. Só que ele está lá fazendo comida, preparando pão e peixe. Eu tento imaginar a confusão na mente de Pedro. Vai me receber ou não vai me receber? Chamou para comer ou vai me humilhar? Chego ou não chego? Porque eu desisti, é fato. E eu estou aqui, ó, longe. Aí vem Jesus. E o verso 12 é tremendo, porque o verso mostra assim, ó, essa divina relação com gente que desiste. Um silêncio dolorido. Já notou o texto? O texto diz que eles comiam e ninguém ousava perguntar quem era ele. Porque agora eles sabiam que era. Imagina, olha para mim aqui, ó. Sabe crente quando peca? Você conhece algum? Que fica assim ressabiado, tal. Desliga o celular. É ou não é? Agora olha que incrível aqui, ó. Coloca aquelas frases de Facebook, já viu? Crente quando peca bota aquelas frases de Facebook. Eu preciso tanto da graça. É a mesma coisa aqui, ó. Só que os discípulos estão no barco, descem, chegam na praia, Jesus convida, eles estão sentadinhos, imagina, recebe um pedacinho de peixe, pega assim sem graça, o outro pega um pão, ninguém se olha, ninguém fala nada, silêncio, um silêncio que é um misto dolorido de perplexidade e de alegria, afinal de contas Jesus está comendo com eles, é uma pontinha de esperança, se ele está comendo com a gente, vai receber, porque na cultura judaica a gente só come com amigos, ainda somos amigos dele, mas é melhor ficar quieto, não fala não para não piorar a situação. Como é bonito esse texto. Jesus ainda faz isso com a gente. No dia que a gente peca e acha que ele vai jogar a gente fora, ele vem e chama a gente para comer. Aí uma vez por mês a gente faz uma ceia aqui, ó, e vem com cara de pecador, oprimido, e Jesus chama a gente e fala, senta aqui filho, vamos comer, vamos trocar ideia, sou teu amigo, te chamei para a mesa, vem comigo, eu não te jogo fora, eu te chamo para dentro, porque o prazer de Deus não é matar, é sarar, é dar vida, é fazer você entender que você peca porque é humano, mas Ele te agora, hoje, é capaz de perdoar a tua ferida e sarar você do seu pecado. Acho tão interessante isso, a alegria de saber que Deus não desiste. Jesus chega para Pedro, ele peca, ele nega Jesus 3 vezes. E agora Jesus vem na mesma pegada e faz ele afirmar publicamente também 3 vezes que o ama. Só que interessante que tem nuances na pergunta que são tremendos. Primeiro Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, na frente dos discípulos, tu me ama mais do que eles? Sabe por quê? Tempos atrás, antes da primeira negação, sabe o que Pedro disse? Senhor, ainda que todos eles aí, ó, te abandonem, eu não, porque eu sou o cara, o senhor sabe. Andei sobre as águas, estive lá em cima com o senhor na transfiguração, a gente é chegado, o senhor foi na minha casa lá. Se esse pessoal todo aí sair fora, eu fico, eu permaneço. Jesus fala, Pedro, você não tem ideia do que está falando. Sabe o que é interessante? Se você tiver que desistir de alguma coisa hoje, desista da autossuficiência. Desce do salto, desiste da prepotência, do orgulho, rasga isso, tira a máscara, porque Jesus só quer relação com gente que sabe que precisa do outro, que é frágil, que é pequeno, que se não fosse os joelhos dos irmãos dobrados por você, você não estava vivo. Você está aqui hoje porque tem uma rede interminável de gente agradecendo a Deus pela sua vida. A igreja é celebração das diferenças, nós estamos aqui porque tem gente com a gente. Até porque céu solitário não é céu, é cela, é cadeia. Sabe o que é mais incrível? O texto deixa isso bem claro. Você me ama mais do que esses. E agora, Pedro? Tem que olhar na frente dos discípulos e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Um amor assim razoável, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu glorifico a Deus que Pedro não diz, claro, Senhor, esse pessoal eu conheço. Pedro podia ter dito assim, Senhor, não consegui pescar nada porque tinha uns 2 aí no barco que não conhecia de pescaria, a culpa não é minha não. Mas não, agora ele fala, eu, Senhor, te amo. Aí vem a segunda pergunta, Pedro, você me ama? Olha que incrível, você me ama? Escuta uma coisa aqui, ó. Relação com Deus, divinas relações, sempre são pessoais. Você não vai para o céu porque é filho de crente. Deus não vai fazer uma coisa extraordinária na sua vida só porque sua mãe ora. Deus não vai ser tremendo na sua casa só porque sua esposa ora. É pessoal.
É você e Deus num cheiro de amor. Você e Jesus abraçados numa praia da vida. Você e Jesus comendo de pão e peixe, tendo a fogueira acesa. Você e Jesus limpando a memória. Você e Jesus se tratando pelo nome. Ô Simão, Jesus quer olhar para você aqui hoje e te tratar pelo teu nome. Quanto tempo faz que você não tem um encontro pessoal com Jesus? Você e Deus, na pessoalidade da graça. Só você e Jesus, olhando um para o rosto do outro e dizendo: eu estou aqui, graças a Deus, porque o Senhor me salvou, o Senhor me ama, conhece o meu nome, a minha identidade e a minha estrutura. É tão bonito isso. Eu gosto muito da passagem de Teresa de Ávila. O que a senhora diz a Deus quando ora? Nada, eu só escuto. O que Deus diz à senhora? Nada, Ele só me escuta. A gente fica só olhando um para o outro, não precisa dizer mais nada, porque nesse momento não existem palavras, só a alegria de pertencer um ao outro e de ter intimidade com Jesus. A grande tragédia da igreja do século 21 é que é uma igreja sem intimidade. Dificilmente a gente tem essa intimidade com Deus a ponto de deixar as lágrimas rolarem. Tem gente na igreja que nem lembra qual foi a última vez que ouviu Deus falar consigo mesmo, porque fica sempre esperando pelos estereótipos, de gente que se levanta no meio da multidão e vai e fala com você, ou de alguma coisa extraordinária que acontece, olhando só para o extraordinário. Procura na praia da sua vida, tem uma fogueirazinha acesa lá, pão e peixe, senta com Ele, conversa com o divino, deixa o Espírito Santo fazer parte da tua intimidade. Deus está falando com você há muito tempo, é você que não viu ainda. Olha para a praia, Jesus está lá. É o Deus que participa da sua vida. Ele vem na terceira vez, é tão tremendo, ele diz: ô Pedro, Simão, não é nem Pedro, Simão, filho de João, tu me amas. Sabe o que é incrível? As divinas relações são sempre relações de amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: você não vai chegar na minha medida nunca, mas eu vou chegar na sua. Você não me enxerga de onde eu estou, mas eu não te perco de vista. Você não pode, sem mim, você não pode. Você trabalhou a noite inteira e não pegou nada, está arrebentado hoje de manhã. Se não fosse eu, você estaria na praia de manhã sem ter o que comer. Eu estou aqui com você, ó, te dando aconchego, te dando fogueira, te dando pão, te dando peixe, te dando cuidado e te dando a relação de amor. Portanto, em Jesus sempre tem relação de amor. Você ama a Deus, irmão? Essa é uma das coisas que eu gosto nessa igreja de gente honesta. Tem um negócio que me irrita, é chegar na igreja e falar: você ama a Deus? Todo mundo, aleluia. Não ama, irmão. É bom quando a gente é honesto. Quando a gente pensa lá dentro: será que eu amo? E isso não é pecado, não. Pecado é falar da boca aquilo que não tem no coração. Como é bom quando a gente chega para Jesus e fala: Senhor, eu nem sei mais. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer uma coisa: chama Jesus hoje para conversar no canto aí. Chama Jesus para conversar no canto aqui hoje. Leva Ele para dentro da sua vida. Senhor, vamos ali no meu barco. Vamos ali conversar, porque a gente precisa desabafar. Tem coisa para te dizer que está entalado aqui, ó. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua boca e fazer com que a alma fale. E aí você vai ter a experiência mais extraordinária que existe, que é conversar com Jesus. Sabe qual é a coisa mais linda para mim nesse texto? É que toda transformação, tudo o que acontece de tremendo nesse texto passa pela conversa. Somos salvos pela conversa. É num diálogo, numa troca de ideia, conversando na beira da fogueira. Luau quase. É que é de manhã, não é? Na conversa, na troca de ideia, no diálogo. Um Jesus que se experimenta conversando. Um Jesus que você chega na sua casa, senta no sofá, ele senta do lado e gosta de conversar. E aí, como é que foi teu dia? Sabe o que é mais esquisito? Pregar um Jesus desse assusta os irmãos. É estranho isso. Em tudo quanto é lugar que a gente vai por aí, já teve irmãos me perguntar uma vez numa igreja que eu preguei: esse Jesus aí é bom demais para ser verdade. Eu falei: e é pura graça. E a graça faz a gente perceber isso. Não merecemos, mas é graça, então vem. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você não serve um Deus mitológico distante, que vem enjoado, que precisa que você faça um monte de coisa para ver se Ele te ouve. Você serve um Deus que anda com você, vai para casa com você, senta com você, olha você e sabe onde seus filhos estão. Deus das conversas. Conversa com Jesus aqui essa noite. Chama Jesus para ter um particular com você e Deus. Sabe qual é o nosso problema? Geralmente quando a gente vai conversar com Jesus, a gente faz aquela oração de crente. Sabe como que é a oração de crente? Toda decorada, cheia de chavão, mentirosa que só misericórdia.
A gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, mas não está pensando em nenhum, nem passou pela cabeça, não doeu, é só uma frase, é ou não é? E a gente fala assim para ficar completa, por palavras, pensamentos e obra, faz cara de santo, levanta e diz amém, é ou não é? Oração não tem muito a ver com isso. O escritor disse que a chave abre a porta não porque é dourada, mas porque corresponde ao segredo da fechadura. Oração não é a beleza das palavras, é o segredo do coração de Deus. É você chegar para Deus aqui hoje, abrir o coração, dizer, eu não sei nem o que vou dizer. É dizer para Deus, Deus, eu nem sei como é que começa a fazer isso, porque eu nunca orei. É chegar para Deus e dizer assim, Senhor, não quero falar com o Senhor hoje, porque eu estou irado com o Senhor. Vou dar um conselho para os irmãos. Se você quiser fazer as maiores orações da sua vida, faça oração quando estiver com raiva. As melhores orações nascem da raiva. É interessante isso. É tão tremendo que a Bíblia mostra. Toda vez que alguém irado orou, Deus colocou lá. Está lá. Davi fica irado com Deus. Onde é que o Senhor estava, Deus? Chega a comparar Deus com um soldado bêbado. O Senhor parece um soldado alegre pelo vinho. Imagina. Como Deus gosta de gente honesta. Na hora da raiva não dá tempo de fazer caras e bocas de crente, é ou não é? Não dá tempo de fazer começo, meio e fim de oração. Acho engraçado, eu estava numa livraria, aí o livro lá, faça a oração que Deus ouve. Eu pensei, qual é a oração que Deus não ouve? Né? Como eu gosto desse clima aqui, ó. É um clima onde o Espírito Santo entra lá no íntimo da gente, sem fazer barulho. E começa a chamar a gente para conversa. Pede hoje para o Espírito Santo te chamar para conversa. Conversa com Jesus aqui hoje, faz isso. Eu quero te dar um minuto para você fazer isso. Pede para o Espírito Santo hoje, na sua intimidade, falar para você, Deus, olha, eu sou humano e como humano eu quero ter divinas relações contigo. Eu não quero uma relação engessada, emparedada, feita pelos moldes das igrejas. Eu quero uma relação contigo que eu te perceba, que eu te sinta, que o meu coração trema diante da tua presença, que eu fique como aqueles discípulos num silêncio misturado com culpa. Um silêncio meio medroso assim, mas aquele desejo imenso de pular e te abraçar, Jesus, porque sei que é o Senhor. A nossa relação com Deus deve ser mais ou menos como aquela pessoa que não vê um amigo há muito tempo. E quando vê, não vê a hora de chegar. E quando ele desce, você abraça. Sinta-se hoje abraçado por Jesus nesse nível. Deus está dizendo para você aqui hoje, estou com saudade de você. Faz tempo que a gente não conversa. E aquelas nossas conversas eram tão tremendas. A gente precisa reatar a conversa. Deixa o Espírito Santo reatar as santas conversas com você. Fica de pé, por favor. Queria fazer um convite a você. Se você sentiu nesse momento que o Espírito Santo de alguma maneira ministrou profundamente ao seu coração e você quiser, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Talvez esse simples passo seja o jeito que você tem de alcançar a praia e falar com Jesus, Senhor, eu quero ter uma conversa mais íntima com o Senhor, mais perto. Eu não quero ficar nos domínios da religião, eu quero ficar mais perto de Ti. Eu quero sentir o Senhor de perto. Deixa o Espírito Santo vir com você, caminhando na direção do Altíssimo. É tão bom quando a gente tem essa relação com Deus, pessoal, honesta, verdadeira. Isso vale mais do que todas as bênçãos que você já recebeu. Divinas conversas. Sabe aquele dia que você está na sua casa com os melhores amigos, conversando, rindo, fazendo piada, comendo, bebendo. É isso que Jesus procura em nós. Estar numa festa de amigos, comendo, bebendo e trocando ideia. É o Deus que se preocupa com a gente. Isso é tão extraordinário que a Bíblia vai colocar essas imagens da relação o tempo inteiro. O que Jesus mais faz é estar com os amigos, entre discípulos, conversando com eles, andando e trocando ideia. No caminho de Emaús é tremendo, ele anda com os 2 discípulos o caminho inteiro conversando. E olha que a conversa dos discípulos não era boa, conversa ruim, dor no peito, mas mesmo assim ele participa. Chama Jesus hoje para participar das tuas conversas. Eu sinto a presença de Deus de uma forma tão linda aqui. Pede aqui para o Espírito Santo chegar perto de você.
e falar: Deus, eu quero uma relação diferente, divina, ainda que humano, porque eu sou humano, mas eu quero uma relação divina contigo, aquela relação que faz o coração arder, faz queimar a alma. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui hoje porque somos a tua igreja. Nós estamos aqui hoje porque a tua graça nos alcançou, nos atingiu. O nosso passo é chegar até a praia, desenroscados das redes da vida, do profissionalismo que tantas vezes nos afasta de ti. Ah, Espírito Santo, como é bom saber que apesar de frágeis, apesar de vazios, teu Espírito propõe santas conversas. O teu Espírito desce até a nossa miséria, a nossa humanidade, e conversa com a gente, Deus. Fala conosco, nos abraça, dança com a gente. Ah, Espírito Santo, preenche cada coração aqui. Eles vão voltar para suas casas agora caminhando num chão de mudanças, porque te viram, comeram com o Senhor. Publicamente estão testificando: eu te amo, Deus. Eu quero te amar cada vez mais, porque quero que o teu amor inunde o meu coração a tal ponto de transbordar. Porque o transbordamento não acontece se não tiver ninguém do meu lado me ajudando a encher, Pai. Ah, Espírito Santo, dá um abraço em cada um aqui agora. Dá um abraço nessa irmã que está aqui, Pai. Nesse irmão que está aqui à frente, que veio, Deus, não porque eu pedi, mas porque o teu Espírito moveu o passo. É o teu Espírito que faz os passos serem dados, porque a tua palavra vem, mas o teu Espírito é quem convence. Somos pecadores frágeis, erramos, fracassamos, caímos, mas a tua mão nos levanta. Não desistes de nós, Pai. Tu és o Deus que trabalha nas nossas deficiências, és o Deus que trabalha nas nossas diferenças, és o Deus que trabalha até nas nossas desistências. Eu só tenho palavras de gratidão, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.